Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Glória a Deus. Paulo exorta a igreja de Éfeso ao amor e à pureza. Paulo exorta essa igreja ao amor e à pureza. Mas eu queria ler a partir do versículo 6 da carta que Paulo escreve a Éfeso. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes contendai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Pai, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos nessa noite, te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa chuva que caiu, obrigado porque o Senhor, papai querido, tem cuidado, tem guardado. Talvez alguns deixaram de vir por causa da chuva, Pai querido, mas a tua igreja está aqui. Eu quero te agradecer pelos irmãos de Mogi, de Arthur, de Cosmópolis. Eu quero te agradecer por cada vida que aqui está, como o presbítero Sival mesmo falou. É um momento que devemos lembrar da morte e ressurreição de Cristo. É um momento glorioso para a igreja, onde estamos participando da mesa do Senhor, e que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Amados, o tema dessa mensagem podemos dizer: desperta, porque Cristo virá. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta, a cidade de Éfeso era um importante centro comercial e religioso na época de Paulo, repleta de idolatria e imoralidade, e a cultura local promovia práticas que distanciavam as pessoas de Deus. E se nós for ver hoje, irmãos, não está diferente, irmão Zé. Se nós for ver hoje, não está diferente, irmão Zé Maria. Porque não mudou muita coisa do tempo de Paulo para cá. Não mudou muita coisa do tempo dos apóstolos para cá. Porque desde aquele tempo que Paulo, os discípulos e os apóstolos já estavam anunciando essas coisas. Por que é que Paulo está dizendo: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá? Está vendo, irmão? Que coisa interessante que o apóstolo Paulo nos adverte. E é interessante que esse capítulo, Paulo aqui está exortando a igreja a praticar o amor e a pureza. Porque se você voltar um pouquinho aqui, olha o que acontecia naquele tempo. Vamos do versículo 1, do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo já está dizendo que nós devemos ser imitador de Deus como filhos amados. Ao versículo 2 ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta
e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aleluia. Ao 3 ele diz: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Então, tudo isso já existia. Mas Paulo está dizendo, mas que isso não pode existir no nosso meio, porque nós somos separados. Aleluia. Nós somos santos. É isso que Paulo está dizendo. Naquele tempo já existia, irmãos, a fornicação, a impureza, a avareza, todo tipo de coisa. No versículo 4 ele diz: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é a idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está vendo? O que é que Paulo já estava alertando naquele tempo e dizendo que esse tipo de comportamento não pode entrar no céu. E tem um hino da harpa que diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos estão cheios de amor. É isso que Paulo dizia, estava dizendo aqui. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Antigamente, um culto de ceia, as pessoas tinham prazer de estar. Um culto de oração, as pessoas tinham prazer de estar. Hoje as pessoas inventam qualquer coisa para não estar. Qualquer coisa para não participar. Porque as pessoas estão banalizando tudo isso, igreja. Muitos estão banalizando, achando que... Não, meu irmão. É um mandamento. Jesus falou: todas as vezes que lembrardes de mim. E nós precisamos estar, irmãos, unidos nesse propósito, e não podemos deixar passar. Não podemos esfriar espiritualmente. Não podemos, irmãos, negar Jesus em hipótese nenhuma. Paulo exortou a igreja a desvincular das trevas e viver como filhos de Deus. Paulo estava dizendo: olha, vocês se afastem desses tais. Ele não fala isso aqui no versículo 7? Portanto, não sejais seus companheiros. Paulo estava dizendo: olha, não seja companheiro dessas pessoas, porque nós vamos para o céu. Aleluia. Nós temos um compromisso com o céu. Glória a Deus. Paulo está dizendo: olha, não se associe, não crie vínculos. Portanto, não sejais seus companheiros. Pode cumprimentar? Pode dar bom dia? Pode falar? Pode. Mas Paulo está dizendo que não seja o seu companheiro, não se torne o seu amigo íntimo. É isso que Paulo está dizendo. A igreja de Éfeso, embora fosse ativa, estava correndo o risco de cair no sono espiritual, cedendo à influência do mundo ao seu redor. Aquela igreja, Paulo estava orientando, aquela igreja estava sendo influenciada. E quantas igrejas hoje, irmãos, não está sendo influenciada com o mundo e com a moda que está no mundo? Hoje, por onde você passa, todas as igrejas parece que está tudo igual, sendo influenciada. E Paulo está dizendo que Éfeso, embora fosse uma igreja ativa, mas ela estava sendo influenciada pela moda das outras. E o que é que a gente está vendo hoje? As igrejas, uma imitando as outras. Daqui a pouco você não vai conseguir entrar dentro das igrejas, porque está tudo escuro. Daqui a pouco você vai pisar no pé dos irmãos, porque está tudo escuro. Infelizmente, irmãos, olha o que é que Paulo está dizendo:
A igreja de Éfeso, embora fosse ativa, mas estava correndo um grande risco, porque estava indo no embalo do mundo. E parece, irmãos, se isso, as igrejas não fizer isso, parece que os membros vão embora. Parece que não tem pessoas para frequentar. Irmãos, nós temos que estar atentos com essas coisas, irmãos. Nós precisamos estar atentos com tudo isso. Eu acho que muitos de nós aqui lembramos o tempo antigo, que as pessoas vinham para a igreja com o seu lencinho de joelhos no chão, chorando, soluçando, pedindo a misericórdia de Deus. Hoje você não escuta mais esses hinos que nós estamos cantando aqui. Hoje você não escuta mais um hino da harpa. Eu acho que muitos não sabem nem o que é o hino da harpa, irmãos. Porque a moda vai entrando. E todo mundo vai seguindo a mesma coisa. Todo mundo vai cantando as mesmas músicas, os mesmos louvores, as mesmas baladas, os mesmos gritos e tudo mais. Mas Paulo estava dizendo que a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, mas estava correndo um grande risco de cair no sono espiritual por causa da influência do mundo. Quem é que tem nos influenciado, igreja? Quem é que tem nos influenciado? Quem é que tem nos orientado? Quem é que tem dado uma guinada na tua vida hoje? Irmãos, nós não podemos hoje retroceder de forma nenhuma. Mas nós temos que olhar para a palavra do Senhor, olhar para ela. O que é que Jesus falou? Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, muitos estão até tentando redigitar, porque diz que está ultrapassado. A influência está entrando dentro da igreja. E infelizmente tem muitos líderes que estão se deixando se levar pela influência. Infelizmente. Mas a palavra do Senhor, ela continua a mesma. Aleluia. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Jesus continuará sendo o mesmo. E Ele disse para os discípulos, quando estava sendo assunto ao céu, o anjo disse: do jeito que Ele subiu, Ele virá. Aleluia. E Ele virá, igreja. Glória a Deus. Ele vai vir. Está mais perto do que nunca do retorno de Cristo. Tudo está se encaixando, tudo está levando que o papai está vindo e não vai demorar. É por isso que Paulo diz no versículo 14: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Quantas pessoas estão dormindo, pastor Marcos? Quantas pessoas estão no sono espiritual, achando que Cristo não vai voltar? Porque desde o tempo dos meus avós, bisavós, a gente ouve falar que Jesus vai vir, mas as profecias todas se cumpriram. Aleluia. Tudo está aí, irmã Neide, irmã Ivonete. Tudo está aí, pronto para Ele vir, É verdade. pronto para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Glória Desperta tu que dormes. a Deus. Olha o que Paulo está dizendo para essa igreja de Éfeso. Essa igreja que vivia no meio da idolatria, no meio do mundanismo, no meio da pornografia, da prostituição. Aí Paulo estava orientando aquela igreja dizendo: desperta, para que o mundo não entre no teu coração. Desperta, para que o mundo não entre na tua vida. Desperta, para que o mundo não te influencie. É isso que Paulo estava dizendo. Glória a Deus. E essa mensagem, ela é para os nossos dias também hoje. O sono espiritual é um estado onde a pessoa deixa de estar atenta às coisas de Deus.
O sono espiritual é isso, irmãos. A pessoa deixa de estar atenta às coisas de Deus. As coisas lá fora vai passando e você vai engolindo tudo aquilo, porque o sono está batendo. Algum de vocês já dirigiu com sono? É ruim, né? Não é, Zé Maria? É terrível. Assim é aqueles que hoje estão dormindo espiritualmente. Assim é aqueles que hoje estão, irmãos, nesse processo. Porque o sono espiritual é um estado onde a pessoa deixa de estar atenta às coisas de Deus. Precisamos estar atentos à nossa volta, ao nosso redor, o que está acontecendo. O que é que estão nos servindo? O que é que estamos alimentando? O que é que estão colocando na bandeja para nós? É isso, irmãos, que nós temos que estar tendo nesses últimos dias da igreja na terra. Porque senão a influência do mundo vai contaminar os púlpitos da igreja. A influência do mundo vai contaminar a nave da igreja. E aí nós não vamos saber se nós estamos no mundo ou se nós estamos dentro de algum templo religioso. Porque não está tendo quase diferença nenhuma, presbítero. Quase nenhuma diferença está acontecendo. Vivemos em tempo onde muitos estão adormecidos espiritualmente, acomodados em suas rotinas diárias e distraídos com os prazeres desse tempo. Muitos estão assim. Muitos estão assim. É por isso que Paulo diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Deus nos chama o despertar do sono espiritual para que vivamos uma vida de santidade que reflita a luz de Cristo ao mundo. É isso que Ele está nos chamando, igreja. Que nós continuemos sendo luz nesse mundo de trevas. Que nós continuemos brilhando aonde estivermos. Porque a palavra é a mesma. Só mudou o tempo. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava no primeiro século. Nós já estamos no século 21. Já se passaram 20 séculos. Já se passaram muito tempo e as coisas parece que é as mesmas daquele tempo. Não mudou. Não mudaram. As coisas continuam a mesma. Noé, ele falou 100 anos construindo uma arca. E as pessoas não davam ouvido a ele. Mas chegou o tempo de ele entrar na arca e a arca foi fechada. Hoje nós estamos numa arca. Vamos dizer que esse salão está simbolizando a arca. Cristo é a arca. Nós estamos dentro da arca, pregando as mesmas palavras que foram pregadas por eles, pelos profetas, pelos servos de Deus. As mesmas mensagens que foram pregadas no passado estão sendo pregadas hoje, irmãos. Mas a arca vai ser fechada. Nós estamos em Cristo, estamos na arca. Ela vai ser fechada quando as trombetas tocarem e a igreja subir. Aí eu pergunto: nós estamos dormindo ou nós estamos acordados? Nós estamos atentos aos acontecimentos que estão para acontecer e que estão acontecendo? Ou nós vamos ficar nesse sono espiritual, vendo a influência do mundo inundar as nossas vidas, inundar os púlpitos? Irmãos, nós temos que estar atentos com tudo que está acontecendo, para que a gente não beba de uma água contaminada, suja,
para que nós não tire água de poço contaminado, mas que nós continue bebendo da água do poço de Jacó. Amém. Que nós continue bebendo dessa água. Eu queria que os irmãos fossem comigo em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11. Ele vai dizer assim, Romanos 13, versículo 11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Olha o que é que Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Eu vou repetir todo o versículo 11 do capítulo 13 de Romanos. E digo isto, digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Glória a Deus. Cristo está mais próximo. Amém. Ele está vindo. Aleluia. Cada dia que passa Jesus, ele dá sinal que ele não vai pegar ninguém de surpresa. A cada dia que passa, ele está dando um sinal, que seja na natureza, que seja em qualquer coisa. É o tempo, é chuva, é calor, é algo que acontece no espaço. Ele está dizendo, eu estou voltando. Prepara, põe tua vida em ordem, desperta desse sono espiritual. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, 1 Tessalonicenses, está um pouquinho para frente de Éfeso, capítulo 5, no versículo 6, ele diz assim, deixa eu procurar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por que Paulo falou isso para essa igreja de Tessalônica? Paulo está dizendo no versículo 5 do capítulo 6, da primeira carta aos Tessalonicenses, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. Paulo está dizendo, igreja, que tem muitos que estão dormindo. Muitos dentro das igrejas estão dormindo espiritualmente. Mesmo dentro da igreja, tem gente dormindo. Ele não está nem citando do mundo, porque o do mundo já está dormindo. Mas ele está falando. Quem está aberto aí, quem pode ler de novo aí? Que eu mudei a página aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmam, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois é. Aleluia. Então, irmãos, tem muita gente que está dormindo, irmãos, tanto lá fora como dentro. Dormindo, achando que isso não vai passar, achando que Jesus não virá, mas ele vai vir, mas ele vai voltar. É uma promessa para a igreja dele que ele vai vir, que ele vai buscar a igreja amada dele. Aleluia. Ele vai vir buscar a igreja dele, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aí Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Qual o objetivo, irmãos, desse versículo? Qual é o objetivo desse capítulo? Qual o objetivo que Paulo está dizendo isso para essa igreja? É conscientizar os irmãos sobre a importância de viver uma vida vigilante, despertando para a realidade da salvação em Jesus Cristo. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo, igreja. Que nós precisamos ter consciência de vigilância, ter consciência de viver uma vida de vigilância, despertando para a realidade em Jesus Cristo. Aleluia.
É isso que Paulo está dizendo, igreja. É isso que o Senhor está dizendo. Aí quando ele fala aqui, desperta, tu que dormes. Quando ele fala desperta, tu que dormes, é o sono espiritual, irmãos. É o sono espiritual, irmão Carlos. É aquele sono espiritual que não deixa você mais orar, que não deixa você mais jejuar, que não deixa você mais ler a Bíblia, que não deixa você participar mais das lives de terça-feira, que não deixa você vir mais os cultos, que não deixa nós mais evangelizarmos. Eu estou generalizando para todos, irmãos. É isso o sono espiritual. Se nós não vigiarmos, nós vamos ficar crentes domingueiros, ou crentes sabadeiros, se tem essa palavra, sabatinos, ou crentes quinteiros, não sei se existe essa palavra, porque o sono espiritual está tomando conta das pessoas. Não, eu vou para o culto no sábado, eu vou por ir, mas o amor, o fervor, o calor, o fogo já não tem mais. Aquele desejo de estar aqui cultuando, orando, clamando, gritando, louvando a Deus, já não está mais. É por isso que ele diz, desperta tu que dormes. Aí quando ele diz, levanta de dentre os mortos, a morte simboliza a separação de Deus e da vida eterna. É uma separação de Deus, é uma separação da vida eterna, é a separação de uma vida de santidade, de uma vida de transformação, de uma regeneração. É isso que quando Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, é isso que ele está dizendo. Aí quando ele diz, levanta-te, significa uma mudança radical de comportamento, rompendo com práticas e atitudes que impedem a comunhão com Deus. É isso, igreja. Nós precisamos levantar. Aleluia. Nós precisamos se colocar de pé. Quando você está com sono, por exemplo, no meu caso, quando eu vou dirigir à noite, eu não consigo, eu quero capotar o carro. Quero sair da estrada. O que é que a gente faz? Ou para dormir, ou para lavar o rosto, né? Tomar um café e seguir viagem, ou para descansar. É quando chega o teu horário de dormir, não sei se é 9 da noite, se é 10, se é 11, mas quando chega o teu horário de dormir, começa a bater o sono, começa a dar moleza, começa a abrir a boca, começa isso e aquilo, e o sono é inevitável. Nós vamos para a cama, não tem jeito. É esse sono que Jesus está dizendo e simbolizando o sono espiritual da nossa alma. A alma está morrendo. A alma está morrendo, sedenta da palavra de Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho. Quantos têm parado? Quantos têm desistido? Quantos não querem mais congregar? Quantos não querem mais vir aos cultos? E faz aquelas promessas, domingo eu vou, sábado eu vou, quinta-feira eu vou, mas quando chega próximo do horário, inventa, tem um pretexto, tem um problema, aconteceu alguma coisa, a pessoa não vem. É o sono espiritual, igreja, que nós temos que nos despertar para que esse sono não entre na nossa vida, porque depois que o sono espiritual ele entra, meu irmão, você está morto espiritual. Aí eu volto a dizer, aí você não tem mais aquele devocional diário, de falar com o papai da madrugada ou de manhã. Você não tem mais aquela vontade de abrir a Bíblia para estudar, para meditar, para saber o que o Senhor quer com a gente. Aí você olha, a tua Bíblia está empoeirada. Você olha, você não sabe se a Bíblia está dentro de uma caixa, se está dentro de uma gaveta, se está em cima do guarda-roupa, se está dentro do armário, se está no meio das ferramentas. Você não sabe porque o sono espiritual tomou conta da tua vida. Aí eu pergunto, aí você fala, eu nem Bíblia tenho. Está vendo, irmãos, como é a coisa? É isso.
Nós não podemos deixar chegar a esse ponto. Nós precisamos estar atentos, acordados para a vinda de Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos que estar preparados, igreja, para a vinda do Senhor. A luz de Cristo representa a verdade, a sabedoria e a graça de Deus. Ao despertar e se levantar, o crente recebe a luz de Cristo, que revela o caminho da salvação e da santidade. Aleluia. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Se levantar. Se levantar, irmãos. Porque Paulo diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos, irmãos, estar vivos na fé. Amém. Precisamos estar vivos com Cristo. Glória a Deus. Não desanime, igreja. Amém. Não retroceda, igreja. Não desista, igreja. Não pare, igreja, porque Jesus está voltando. Aleluia. Jesus virá. Glória a Amém? Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, que ainda nós temos ceia, que ainda nós temos atividades para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, por tua palavra. Que a tua igreja, meu Deus, continue desperta. Que a tua igreja continue atenta e ativa. Que a tua igreja continue com o coração aquecido como brasa do braseiro. Meu Deus, não permita que nós venhamos, Pai, retroceder. Não permita que a tua igreja venha parar. Não permita que a tua igreja venha desanimar. Não permita, meu Deus, porque o Senhor está às portas, o Senhor está vindo, o Senhor virá. É promessa. E eu quero ir para o céu. Eu quero ir para a glória. Vai ser muito triste, igreja, aqueles que ficarem. Vai ser desespero para aqueles que ficarem. Vai ser desespero. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Da cruz, cante, igreja, até morrer.